Oba, hoje é feriado, hein? Mas eu vou trabalhar. Aliás, estou trabalhando já aqui e vou trabalhar porque eu vou para o jornal. Trabalhar normalmente, apesar de ser um feriado municipal em São Paulo, instituído pela Marta Suplicy, a época que ela era do PT, hoje está no MDB, mas está saindo, né? É o Dia da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi dos Palmares. Eu quero falar disso porque uma das minhas características pessoais mais importantes é que eu não aceito preconceito. Não gosto de preconceito de qualquer tipo. Eu aprendi, a minha formação católica, minha família toda católica, minha mãe católica, minhas avós eram muito católicas. Eu aprendi que todos somos iguais, feitos à semelhança de Deus, o que não fala muito bem de Deus, porque nós não somos lá grande coisa. De qualquer maneira, hoje é o Dia da Consciência Negra, eu queria homenagear. Por exemplo, eu tenho traços de anemia falciforme, que é uma característica genética de afrodescendentes. Então, eu também sou afrodescendente e tenho na minha família parentesco muito próximo. Eu tenho um tio negro, com primos negros, um filho do meu avô, que sempre conviveu normalmente com a família. Então eu quero homenagear negros que foram muito importantes na minha formação. José do Patrocínio, o abolicionista, jornalista, como eu. Joaquim Maria Machado de Assis, mulato carioca, que é simplesmente o maior escritor da história da literatura brasileira, um dos maiores da literatura universal. Não posso esquecer também Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos e um dos, talvez, o maior atleta também do século XX. Pois então, depois de assumir isso, eu queria pedir desculpas, porque ontem eu passei uma mensagem, um vídeo, né, com o título errado. Na verdade, o título era Vade Retro. E como eu não prestei atenção nisso, estava Vade Retro, eu corrigi o Retro, não corrigi o Vade. Quando eu consegui ter acesso ao YouTube para corrigir, aí já tinha circulado como KD, Cassandras. A Cassandra também não é bem um erro, mas é um defeito de argumentação, porque a Cassandra, na verdade, era uma profetisa que profetizou coisas terríveis que aconteceram lá em Troia, na Guerra dos Troianos. Então, fica parecendo que esses profetas aí contra o Brasil podem também ter razão. Não tem, não. Então, esquece Cassandra e substitui por Bruxas de Macbeth, da peça de Shakespeare. Bom, e quero, inclusive, a respeito desse engano do Vade Retro, eu fui lembrado pelo Mauro Albuquerque, que lembrou que é Vade Retro Satana, nunquam suade mi Ivana. E aí eu me lembrei dos meus tempos de seminarista no Instituto Redentorista Santos Anjos, onde eu tinha 8 horas de latim por semana. E eu era apaixonado pelas traduções de Júlio César, né, de Belo Gálico, a Guerra Gaulesa, mas também por poemas religiosos medievais católicos. E me lembro muito bem de poemas maravilhosos, como esse poema, onde está o verso do Vade Retro. O poema é assim: Crux sacra sit mi lux, non draco sit mi dux, Vade Retro Satana, nunquam suade mi Ivana, sunt mala que libas ipse venena bibas. Que a Santa Cruz seja minha luz, não o dragão seja meu comandante. Afasta-te, Satanás. Nunca me tentes com coisas vãs. Aquilo que me ofereces é mal. Bebe o teu próprio veneno. Na verdade, sempre que eu ouço Vade Retro Satana, me lembra de Jorge Ben, né? Se manda, vai-se embora. É por aí. Bom, esses versos foram encontrados numa abadia beneditina na Bavária, na Baviera, em 1415. E fiz questão de dizer para vocês porque acho belíssimo esse poema, né? E é atribuído a São Bento de Núrcia, né? Quem morar em São Paulo pode, aos domingos, ir à missa
com canto orfeônico lá no convento de São Bento, no Largo de São Bento. Bom, feitos aqui esses prolegômenos, vamos à batalha, né? A minha batalha começa com uma notícia dada por Andressa Matais, que escreve a coluna do Estadão, e hoje cedo eu li no computador uma notícia que o Lula está muito tristinho, porque ele primeiro tomou uma traulitada na cabeça com o resultado da eleição, né? Eu sei que o Lula foi o candidato e ele também sabe, mas muita gente não sabe. O Lula foi o candidato e perdeu feio. 100 milhões de brasileiros deixaram de votar nele. Estou usando aqui a conta que o próprio PT faz para desautorizar o Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou a eleição legítima limpamente. E o Lula está certo de que essa derrota pode ter decretado o fim do sonho de liberdade dele, por isso está muito deprimido. Bom, eu sempre digo uma coisa que é muito simples. Se não queria pegar a cadeia, não devia ter delinquido. Quem comete crime, às vezes, é surpreendido e vai para a cadeia. Então, a respeito desse mal-estar do Lula, a Andressa conta na coluna do Estadão que fez muito mal a ele a leitura de um artigo que eu localizei hoje, porque eu como editorialista do Estadão, recebo diariamente um informe do diplomata Pedro Luiz Rodrigues, que nos manda um apanhado da imprensa internacional. E hoje cedo, o Pedrinho, logo cedo ele mandou o artigo do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, no jornal El País, que eu já falei aqui, que é um jornal de esquerda, de Madrid, de ontem, por um grande pacto republicano em Brasil. O resumo do artigo é: La clave para el progresso de la nación reside en la armonía y en el equilibrio de fuerzas. É uma babaquice aí do Dias Toffoli, com o negócio de pacto, tem nada a ver, esquece isso. É que lá no artigo tem uma observação que pega a Dilma e o Lula no pé, direitinho. Ele escreveu o seguinte, vou ler para você aqui. Temos passado por episódios turbulentos nos últimos anos, investigações envolvendo a classe política, impeachment de uma presidente da República, cassação de um presidente da Câmara dos Deputados, condenação e prisão de um ex-presidente da República. Todos os impasses foram resolvidos pelas vias institucionais democráticas com total respeito à Constituição e às leis. Tirando fora a babaquice do pacto, que não tem o menor sentido, não tem pacto, eu já falei aqui várias vezes, cada poder cumpre o seu dever, o legislativo legisla, o executivo executa as leis e o judiciário julga. Esse parágrafo é importante porque fica claro que o Lula não deve contar com o auxílio daqueles que sempre auxiliaram lá no Supremo, depois das eleições, quando ficou claro que aquela profecia do Marco Aurélio Mello, que havia uma convulsão social, porque o Lula não pode ser condenado na empresa, agora é o contrário, pode haver uma convulsão social se ele for solto, e eles estão tomando consciência disso. Olha, não é brincadeira não, o Toffoli não existia sem o Lula, o Toffoli foi advogadinho do PT porque nunca conseguiu passar num concurso de juiz, e o Lula o nomeou primeiro advogado-geral da União, depois ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, esta noite, a Isabel me mostrou umas bobagens que a Dilma Rousseff andou falando na Argentina. A Dilma Rousseff disse que ela está liderando uma frente democrática e que inclui entre os partidários, adversários de Bolsonaro, o diabo. Ela disse que recorrerá até ao diabo para combater o governo Bolsonaro e disse que a derrota deles foi estratégica. Aí, primeiro, há uma certa fixação diabólica na senhora Dilma, né? Vocês não lembram que ela disse que o PT fazia o diabo para ganhar a eleição? Agora ela quer se associar ao diabo, o que é uma péssima companhia para ela e uma boa notícia para o Bolsonaro, né? Agora, a derrota estratégica é muito engraçada, porque eu fiquei pensando, quer dizer então que o PT bolou uma estratégia de perder a eleição? Perder por quê? Para perder as boquinhas? O PT não é o partido das boquinhas, como diz o
o César Maia dizia lá no seu blog. Então, eu aqui também selecionei duas frases da Dilma, dessa notícia lá da Argentina, porque eu quero entrar para mostrar que o Dias Toffoli tem razão e ela não. O Brasil entrou em uma rota trágica porque nós corremos hoje o risco de sair de vez da democracia e mesmo do estado de exceção em que estamos para um estado neoliberal e neofascista. O golpe prendeu e impediu Luiz Inácio Lula da Silva de participar das eleições. As pesquisas mostravam claramente que se ele participasse do processo eleitoral, ele ganharia. Então, o estado de exceção se completa com várias medidas que usa a própria lei como um biombo. Retirou-se a presunção da inocência e não se respeitou o devido processo legal. Isso viabilizou uma candidatura que convive com a herança da ditadura e da escravidão. Bom, vamos por parte. Em primeiro lugar, a Dilma querer formar uma frente democrática é uma contradição com o passado dela. A Dilma foi guerrilheira e os guerrilheiros de esquerda que combateram o regime militar não queriam a democracia, eles queriam a ditadura de sinal oposto, ditaduras comunistas que eles aprovaram, inclusive ela. Então está fora. Estado de exceção, sim, havia aquela época, não há mais. O golpe, não há golpe nenhum, não houve. A prisão do Lula é resultado de processo criminal em que há fartas provas de que ele roubou e de que ele lavou dinheiro. Tanto que ele foi condenado na segunda instância, o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal de Justiça confirmou, o Supremo Tribunal Federal confirmou e ele está preso por isso. Não tem nada de exceção, não tem nada de perseguição, tudo mentira. As pesquisas mostravam claramente que se ele participasse do processo eleitoral, ganharia. Não existe isso, pesquisa, não existe nenhum artigo constitucional que diga que pesquisa elege alguém. O mandatário é eleito pelo povo em voto, em eleição. A pesquisa capta determinados retratos do momento da intenção do eleitor, só isso. Alguém podia contar isso, essa anta. A Dilma me lembra muito um personagem do Pasquim, que era a jumanta. Era uma jumenta, era uma anta de tênis, um cruzamento de jumento com anta de tênis. Então era a jumanta de tênis. Aí a Dilma é a própria jumanta de tênis, né? O estado de exceção se completa com várias medidas que usa a própria lei como um biombo. A lei não é um biombo. A lei é um império, não a democracia. Retirou-se a presunção da inocência. Não há presunção de inocência em relação ao Lula. A segunda instância esclarece que ele é factualmente criminoso, corrupto e lavador de dinheiro. O que há possibilidade de recurso são recursos formais, legais, não factuais. Agora, alguém precisava comprar um dicionário e ler para a Dilma, que tem uns 30 de QI, para ela conseguir entender o que eu estou dizendo. Foi respeitado o processo legal e nós temos o testemunho do ex-empregadinho dela, Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso viabilizou uma candidatura que convive com a herança da ditadura e da escravidão. Herança da ditadura? Não é, porque o Bolsonaro ganhou com 58, quase 58 milhões de votos. Isso não tem nada a ver com a ditadura, é um processo democrático que eu comemorei aqui, uma grande democracia, uma grande eleição, certo? Quanto à escravidão, de onde ela tirou isso? Onde existe um regime de escravidão no Brasil? Onde pode existir um regime de escravidão no Brasil? Ela faz parte exatamente daquelas bruxas de Macbeth, que eu estou aqui substituindo as Cassandras, que eu me enganei um pouco no uso da imagem, né? Ela faz parte das bruxas de Macbeth, aquelas bruxas que incitavam o Macbeth a trair o rei, a tomar o lugar do rei. É isso aí. Eu escrevi um artigo a respeito disso, que está circulando no meu blog, no blog do Neumann e no portal do Estadão. Ele se chama Calma, que o Brasil é nosso. É uma velha expressão que eu aprendi lá no sertão da Paraíba e que quer dizer uma coisa muito simples. Eles estão falando como se tivesse... A Dilma fala do Armagedon, do fim do mundo, do apocalipse. Não tem nada disso. Daqui a 2 anos tem uma eleições municipais. Daqui a 4 anos, outra eleição presidencial. Eles terão mais uma vez a oportunidade de disputar e perder. Porque, ao contrário deles,
eu torço muito para o sucesso do Bolsonaro. Não que eu seja bolsonarista, eu sou brasileiro, e tô na mesma canoa. Se a canoa furar e afundar, eu naufrago junto, e é isso que eu digo no meu artigo lá no blog do Estadão, que eu convido você a ler. Todos estamos no mesmo barco e temos que evitar que o barco naufrague, porque estaríamos todos no mesmo naufrágio. Calma, que o Brasil é nosso, o Brasil não é deles, não é de ninguém, não é do outro, não é do vencedor nem do perdedor, é de todos. E nós precisamos evitar que o Brasil naufrague. O Bolsonaro tem feito a parte dele, olha, a equipe econômica dele eu tenho elogiado, e esse novo presidente da Petrobras, eu quero lembrar que faz parte de uma tradição que, segundo a Eliane Cantanhede escreveu no jornal, é verdade isso, vem de uma excelente escola de economistas, Delfim Neto, Mário Henrique Simonsen e, principalmente, Roberto Campos. Esses são grandes economistas, o mercado, os acadêmicos, todos reconhecem isso, ao contrário dos Guido Mantega da vida, que são economistazinhos chinfrins. Quanto à Petrobras, o novo presidente, o Roberto Castelo Branco, já disse que não quer privatizar, como escreveu no artigo da Folha, mas que pode e deve privatizar empresas da Petrobras, que não são empresas que cumprem a missão da Petrobras, que é produzir e explorar petróleo, não é vender petróleo. A Petrobras, ele bem diz, não é uma loja. O Bolsonaro disse que não vai privatizar a Petrobras, e eu lamento, porque devia privatizar a Petrobras, mas isso é assunto para outra hora. Eu tenho que ir trabalhar, vou acabar por aqui e vou lhe pedir de novo o que eu devia ter pedido no começo e esqueci. Olha como eu sou esquecido, né? É a idade. Eu não sou o velho Durão? Velho Durão é assim. Pois então, se você gostou deste vídeo, dê um like, depois se inscreva no meu canal. E aí toque no sininho que você vai ser avisado quando eu gravar, produzir e publicar novos vídeos, né? E você também tem a oportunidade de me seguir. Ainda agora há pouco eu estava fazendo um comentário de meia hora no Jornal Eldorado, que vai às 6 e sai do ar às 9h30, com Raíssa Abac e Carolina Ercolim. O jornal, eu participo lá das 7h30 até às 8h. 107,3 FM, ou então, se você não estiver em São Paulo, você pode localizar ou pelo aplicativo da Eldorado, ou pelo endereço do e-mail, que é o eldorado@estadão, sem o tio, .com.net. Além disso, eu já publiquei hoje um comentário no Estadão Notícias, que vai ao ar de segunda a sexta, assim como o Jornal da Eldorado, de segunda a sexta, 6h da manhã, e é o podcast mais acessado em notícias do Brasil. Bom, você pode também acessar textos meus, semanalmente eu escrevo no blog, quinzenalmente no Estadão. Tudo isso está em 2 lugares, o blog do Neumann, na política do Estadão, e o meu site, o Estação Neumann, www.neumann.com. Às vezes, esporadicamente, estou também no Estadão às 5. Às 5h da tarde, o Estadão transmite o resumo do dia da sua redação na TV Estadão, que é transmitido aqui pelo YouTube mesmo. Pois é, terminando essa nossa conversa matutina no Dia da Consciência Negra, eu te digo direto ao assunto: em té!